Boa noite, gente. Que bom que você está aqui para celebrar o Senhor. Você que está com a gente aí no YouTube, Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, onde você está, a cidade. Escreve aí para a gente que cidade que você está, onde você está nos acompanhando aí. Amém, em nome de Jesus. Quem é de Itajubá aqui diz amém. Amém. Quem é da Nhumas? Ô, glória. Nhumas é a capital de Itajubá, gente, eu já falei para vocês. Graças a Deus, graças a Deus. Tem alguém da Nhumas aí no YouTube? É só escrever aí para nós. Aleluia. Gente, eu tenho uma palavra para compartilhar com você, e eu tenho certeza que o Senhor vai encher o seu coração nessa noite. E o meu tema é esse: o que enche o seu coração conduz os seus passos. Do que está cheio o seu coração? Do que está cheio o seu coração? Aquilo que te enche o coração vai conduzir os seus passos. Eu quero ir para o texto para você entender de onde eu tirei meu tema, né? Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Como nós vamos ler só esse versículo, a gente pode ler junto? Podemos? Então vai, no 3, 1, 2, 3. Amém? Só isso, por enquanto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus cheio foi levado. Jesus cheio foi levado. Jesus estava cheio do quê? Do Espírito Santo. Então ele vai ser levado para um propósito, para um destino. Aqui eu tiro o meu tema. Querido, Jesus ele está cheio do Espírito Santo. E é cheio do Espírito Santo que ele é levado, é cheio do Espírito Santo que ele é conduzido. Quando nós deixamos o Espírito Santo encher nosso coração, nós somos então guiados para o lugar que ele quer nos expor, para o lugar que ele quer nos colocar. Eu vou entrar já no primeiro ponto da mensagem. Eu estou nervoso hoje, gente. Você será levado por aquilo que você está cheio. Gente, Jesus, ele está cheio do Espírito Santo, e é pelo Espírito Santo que ele é levado no deserto. E a minha pergunta nesse ponto é: do que você está cheio? Porque muitos são conduzidos pela raiva, estão cheios de raiva, então são conduzidos pela raiva. Alguns estão cheios de insatisfação, e tudo que eles fazem é ser levados e conduzidos pela insatisfação. Alguns estão cheios de ansiedade e são conduzidos pela ansiedade. Quando você estiver com dúvida, meu irmão, então é a dúvida que vai te conduzir para o lugar da onde? Para o lugar da dúvida. Se você estiver cheio de insegurança, meu irmão, você vai ser levado para esse lugar de insegurança. Esses dias eu li uma frase e eu achei lindo e quero compartilhar com você. A autoconfiança é silenciosa, a insegurança é que é barulhenta. A autoconfiança é silenciosa. Quem é, não precisa dizer que é. Quem não é, precisa ficar se autoafirmando. Quem é rei não precisa dizer que é rei, ele simplesmente se comporta como um rei. Quem é homem de Deus não precisa ficar dizendo para as pessoas: eu sou homem de Deus, viu? Você me respeita, fedor. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, você me respeita. Quem é não precisa dizer, porque quem não é precisa fazer muito barulho. Então será que a insegurança que nós estamos cheios, será que estamos cheios de insegurança a respeito do nosso futuro, cheios de ansiedade, cheios de incredulidade?
de preocupações. Quantos de nós estamos, meu irmão, cheios de preocupação, e quando é para desfrutar de alguma coisa, a gente não consegue, porque já estamos cheios de preocupação. E Jesus cheio foi levado. É daqui que eu estou tirando meu tema, porque aquilo que você está cheio é o que vai te conduzir. Do que você está cheio? Eu quero já, meu irmão, me antecipar e profetizar que 2024 você vai estar cheio de fé, cheio de certeza, cheio de insegurança, cheio de esperança, cheio do Espírito Santo, e você vai ser conduzido para o lugar que Deus tem para você. Quem crê diz amém, dê um glória a Deus. Você vai ser levado para esse lugar. Meu irmão, se você estiver cheio de certeza e confiança, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas como Ele pode te levar para um lugar, se você não está preparado para esse lugar? Como Ele pode te expor a um ambiente? Porque Ele ia colocar Jesus no deserto. Para quê? Você sabe a sequência do texto? Para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo, você sabe do texto, e Jesus fica ali 40 dias em jejum, oração, e no final ele teve fome, porque a Bíblia não diz que ele teve sede, porque a água ele estava tomando, não tinha como ele ficar mais de 3 dias sem água, aquele corpo ia perecer, então ele ficou sem comer, 40 dias, você já viu o crente umas 4 horas só sem comer? Não é um assunto, deixa, vamos avançar. Jesus fica 40 dias em jejum, naquele deserto, para ser tentado pelo diabo. Como que Deus poderia expô-lo a esse ambiente, se ele não estivesse cheio do Espírito Santo? Então tem alguns lugares que você quer pisar, tem alguns lugares que você quer conquistar, tem alguns ambientes que você quer alcançar, e aí você diz, meu Deus, mas eu não estou, por que eu não estou? Porque nós precisamos ver o que está cheio o nosso coração. Porque se o seu coração estiver cheio de insegurança, meu irmão, tem pouca coisa que Deus pode confiar a você. Você está me entendendo ou não? Deus é bom, Ele é Pai. Este ano, o que vai te conduzir é a fé, é a certeza, é a convicção. Você não será levado, conduzido pelas ameaças do inimigo, mas pelas promessas que Deus te revela. Eu vou falar isso de novo. Você não será levado pelas ameaças que o inimigo faz, mas pelas promessas que Deus revela. Vou falar de novo, achei lindo isso aqui. Eu gastei meia hora só para arrumar essa frase. Eu preciso falar ela umas 3 vezes para valer a pena. Você não será levado pelas ameaças que o inimigo faz, mas pelas promessas que Deus revela. Você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Você é filho de Deus, não sei o quê. E eu quero pegar um personagem aqui, meu irmão, para falar para você sobre isso que eu estou dizendo. Elias. Quando nós vamos para 1 Reis capítulo 17, a Bíblia começa falando de Elias, o Tisbita. O que significa isso? Era algum lugar de Tisbe, uma cidade que ninguém sabe onde é, até ninguém descobriu, mas era na região de Gileade, em Tisbe, na região de Gileade. E Elias aparece no cenário, meu irmão, cheio de autoridade. Cheio do quê? E ele fala, sobre a minha palavra não vai cair chuva nem orvalho sobre a terra. Deus estava querendo trazer juízo por causa de um reinado, de vários reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas entrou um outro que estava pior ainda, Acabe. Ele casa com Jezabel, filha de Onri, um sacerdote maligno, e Jezabel traz o culto a Baal, a Baalins lá para Israel. Eles começam então a deixar os altares do Senhor em ruínas. Eu já te expliquei que um altar em ruína não era um altar quebrado, era um altar que o fogo tinha apagado. Então eles se esquecem do fogo do Senhor, deixam os altares em ruínas e começam então a servir a Baal, a Baalins, a Astarote, a Assira, vários demônios, deuses estranhos. Mas Elias, ele aparece no cenário cheio do Espírito Santo,
e cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele é levado ali para Israel, e ele fala: não vai cair chuva, não vai cair orvalho, sobre a minha palavra eu estou dizendo. E assim faz, e assim acontece. Meu irmão, cheio de confiança, ele venceu 850 profetas, 450 de Baal, 400 profetas de Astarote. Ele venceu 850 homens, cheio do Espírito Santo. Ele restaurou o altar do Senhor. Você sabe que ele pôs lenha, ele fez um rego em volta, um buraco em volta, derramou água, orou, fogo desceu, acendeu o altar de novo. Oh glória, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele já está ressuscitando o filho de uma viúva. Cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele está fazendo fogo cair do céu. Cheio do Espírito Santo, ele está conduzido em autoridade. Cheio do Espírito Santo, ele vai arrumando a casa em Israel. Mas de repente, Acabe chega. Eu não sei se você lembra de toda a história, eu não tenho tempo de contar tudo aqui, mas Acabe está procurando Elias. E Acabe pede para um sacerdote chamado Obadias que ajudasse a procurar Elias. E Obadias, ele pegou 100 profetas e escondeu, porque Jezabel tinha mandado matar os profetas de Deus. E Obadias, ele fingiu que estava submisso a Jezabel e a Acabe, pega esses profetas, esconde eles, 50 numa caverna, 50 em outra caverna, põe pão e água para eles se alimentarem, e ele está lá para que as coisas não acabassem de uma vez. E Acabe fala com ele: Obadias, você vai me ajudar a procurar Elias. E Obadias encontra Elias, e quando ele encontra Elias fala assim: ó, pode ir lá e avisar Acabe que eu estou aqui. Obadias fala assim: mas Elias, se eu falar para Acabe que você está aqui, ele vai vir aqui para te matar. Se ele não te encontrar aqui, ele mata a mim. Ele vai me matar, porque todo mundo está te procurando e não te encontram em lugar nenhum. Elias falou assim: não, vou fugir não. Pode falar que eu estou aqui, eu estou esperando ele aqui, ó. Acabe chega lá e fala assim: é você o perturbador de Israel? Elias fala assim: como? Eu, perturbador de Israel? Você e Jezabel estão perturbando Israel. Enfim, gente, ele libera uma palavra de juízo sobre Acabe, que era o rei. Eu fico olhando a autoridade desse homem, eu fico olhando a ousadia desse homem, e ele é conduzido cheio de autoridade, ele é conduzido cheio de fé, ele está liberando palavra e está acontecendo. De repente Acabe volta lá para Israel, chega em Samaria e fala com Jezabel: eu encontrei Elias, ele falou isso para mim, ele fez isso, ele matou os profetas. Jezabel manda um mensageiro e fala assim: ó, fala para Elias que amanhã, a estas horas, eu vou fazer com Elias aquilo que ele fez com esses profetas. Eu mato Elias amanhã. Sabe o que a Bíblia diz? Que Elias, ao receber essa palavra, teve medo. Está na Bíblia. Teve medo e fugiu. Então ele que está cheio de fé, cheio de coragem, cheio de ousadia, está sendo levado a realizações extraordinárias, mas cheio de medo, ele também é levado para o lugar de medo. Você está entendendo, gente? Que do que você está cheio te conduz, o que você está cheio vai te levar. Cheio de medo, então ele foge, ele para em Berseba, deixa ali o discípulo dele e fala: ó, fica aqui. E ele vai andando e chega lá em Querite, e lá ele fica lá e fala para Deus assim: Deus, eu não sou melhor que os meus pais não, já me mata de uma vez. Gente, se ele queria morrer, porque ele não ficou lá com Jezabel? Ele foge para não morrer, e quando chega lá ele fala: Deus, me mata. A grande questão
desse ponto da mensagem que eu quero te dizer, que ele vai, meu irmão, para esse lugar de medo, ele vai se esconder. Se você estiver cheio de ousadia e de coragem, você está pronto para enfrentar os seus desafios, você está pronto para enfrentar os seus problemas, você está pronto para vencer os seus obstáculos, para derrubar os seus gigantes, em nome de Jesus. Mas cheio de medo, você vai ser levado para um lugar de caverna, você vai ser levado para um lugar de depressão, você vai ser levado para um esconderijo. Elias foi ali, e dali ele vai para uma caverna. Você sabe como que ele está pedindo para si a morte. Agora, quando ele estava cheio, meu irmão, da presença, era a presença de Deus que se manifestava quando ele abria a boca. Quando você está cheio da presença de Deus, meu irmão, o ambiente pode ser um ambiente de ruínas, mas cheio da presença de Deus, é a presença de Deus que você leva. É a presença de Deus que você leva, cheio do Espírito Santo. Ainda que você tenha que enfrentar um deserto e um diabo, você vai prevalecer. Eu creio nisso. É cheio do Espírito Santo que Jesus foi levado para aquele ambiente. Cheio do Espírito Santo que Jesus foi conduzido àquele ambiente. E aqui eu entro no segundo ponto dessa mensagem com você. O ambiente que Deus te expõe é um ambiente que Ele quer te entregar. Ganhei ontem. De novo. Olha para isso. O ambiente que Deus te expõe é o ambiente que Ele quer o quê? Que Ele quer te entregar. Todo ambiente que Deus te leva, meu irmão, para te expor, é um ambiente que Ele quer entregar para você conquistar, meu filho. Eu não te convenci ainda não. Vai lá para Lucas de novo, capítulo 4, onde a gente está lendo. Lucas capítulo 4, vamos ler mais alguns versículos agora. Tenha paciência na leitura, eu sei que você conhece, mas a gente vai ver uns detalhes. Versículo 2: onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Então cheio do Espírito Santo, é levado ao deserto e foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e no fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és tu, filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Vocês estão lembrando do texto agora? Que aí o diabo vai fazendo o confronto e Jesus vai respondendo a palavra. Jesus está no deserto. Quando a gente está no deserto, a gente fica tímido, meu irmão. Mas no deserto, Deus te enche de autoridade. Deserto é lugar de dependência. Não é onde você planta, onde você colhe, é onde você depende, entendeu? E aí o diabo fica ali confrontando. Agora, só para a gente ganhar tempo, vai lá para o versículo 13 para mim, por favor. Tendo terminado todas essas tentações, pedra em pão, levou ele para o pináculo do templo, falou que se ele prostrasse, adorasse, tal, e os anjos vinham, que você sabe. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou para sempre, até a ocasião oportuna. O diabo, meu irmão, ele é oportunista, ele é astuto, ele é silencioso. O diabo não é barulhento não, viu? Ele é astuto, silencioso. Ele deixou Jesus até uma ocasião oportuna. 14. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. Ele foi cheio do Espírito e voltou no poder do Espírito. Deus te leva cheio e te faz voltar cheio de poder. Aleluia. Cheio do poder do Espírito Santo. E por toda aquela região espalhou sua fama. Agora preste atenção que eu estou no ponto. O ambiente que Deus te expõe, Ele quer te entregar. O ambiente que Deus te expõe, Ele quer te abençoar. No ambiente que Deus te expõe, Ele quer te dar. Amém? Você está comigo no ponto? Então Jesus agora, depois de ter voltado, cheio do Espírito Santo, passou na prova, Ele está então, meu irmão, por toda a região, e Ele está, a região é dele agora, Ele está no começo do ministério, todo mundo está falando sobre Jesus. Top 1 do Twitter, Instagram, Jesus, top 1 do Google, top 1 de todas as pesquisas. O Pablo Marçal estava em segundo, mas Jesus está em primeiro. Versículo 15. Ensinava nas sinagogas, e todos o quê?
a fama dele está se espalhando, e ele está indo nas sinagogas, e todo mundo olhava para ele e falava assim: que autoridade é essa que ele ensina? Que autoridade tremenda é essa que ele tem? 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-se e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar liberdade aos presos, e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e a proclamar o ano da graça do Senhor. O que está acontecendo aqui? Jesus, cheio do Espírito Santo, ele começa a ir para a região da Galileia, e ali sua fama espalha. Ele começa a entrar nas sinagogas, e todos estão falando: uau, que tremendo o ensino dele, uau, ele fala como quem tem autoridade, não como os fariseus. Ele vai para Nazaré, onde ele nasceu, e ali em Nazaré, ele está proclamando que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E por que ele estava pisando lá? Ele estava dizendo: Deus está me entregando a Cafarnaum, Deus está me entregando a Galileia, Deus está me entregando Nazaré, Deus está me entregando Jerusalém. Para que Deus está te entregando? Para anunciar as boas novas do Evangelho, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Deus te expõe a ambientes para te entregar os ambientes. Deus levou, cheio do Espírito Santo, levou Jesus para dizer para Jesus: é seu. Aí eu não te convenci ainda, mas eu tenho paciência. Você que é pai e é mãe, eu acho que agora eu vou conseguir te convencer. Você que é pai e mãe, você pegaria o seu filho, se fosse um filho pequeno, levaria ele na loja da Fini. Fini, conhece Fini? E falava assim: olha, filho, a criança, ora até em línguas a criança, irmãos. A criança, ó. Aí o pai ou a mãe fala assim: aí, filho, olha, tem de dentinho, tem de cobrinha, tem de bananinha, tem de não sei o que. Meu irmão, até eu regaço aquele negócio lá, é bom demais. É bom. Aí, filho, tá vendo tudo? Aí, como pai, depois que você expôs o seu filho ali naquela loja, mostrou tudo para ele ficou assim, feliz e alegre. Aí você pega na mão dele e fala assim: jamais vou te dar isso, pode vir embora. Você tem coragem de fazer isso? De jeito nenhum. Agora é lógico também que você é esperto, você já fez isso, era lógico que ele não podia ver, você passou com ele correndo, para ele não ver, foi ou não foi? O dia que você estava com sua esposa e passou perto daquela loja, estava escrito promoção. O que você fez, meu irmão? Você mudou de calçada. Por quê? Porque se ela vê e você a expõe naquela loja, você ia comprar para ela, ou não? Ah, muquirana. Você pega o seu filho, fez 18 anos, passou no vestibular, e eu não sei qual a sua estratégia, mas só te dou uma dica: você foi pagando um consórcio para ele, dos 14 para frente. Quando ele fez 18, ele passou no vestibular, passou na faculdade, o consórcio está pago, você pode dar um carro para ele. Aí você pega o seu filho, leva lá na... qual concessionária? Não tem nenhum vendedor aqui, então tá bom, qualquer uma. Você foi lá, leva o seu filho e mostra para ele: filho, aqui ó, tá vendo? Pode escolher qualquer 1.0 que você vê aqui. Certo ou não? Aí ele olhou, cara, e quando ele olhou, ele se expôs aquilo, entrou no carro, sentiu o cheirinho novo,
tem plástico no carro, aquele negócio. Aí você pega ele pela mão e fala assim: bora, jamais vou te dar um carro. Você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Responde, gente. Ah, bom. Agora, por que a gente acredita que Deus nos expõe em alguns ambientes se Ele não tem intenção de nos dar? Por que será que Deus te levou naquela casa? Por que será que Deus te levou naquele lote? Por que será que Deus te levou naquele lugar? Porque eu sei que tem coisa que a gente vai, meu irmão, a gente é ousado, sim ou não? Tem coisa que foi Deus que levou, não foi eu que fui para provocar Deus. Eu não sei quantos lotes por aí que eu já entrei, pisei, andei para cima e para baixo. Bom, deixa para lá, não vou revelar minhas estratégias aqui não. Mas por que será que Deus, você imagina, porque a Bíblia diz assim, que vós sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ou seja, Jesus cheio do Espírito foi levado, e Ele foi levado para aquele ambiente para quê? Para Ele conquistar naquele ambiente, porque o homem perdeu num jardim, Jesus, o Filho do homem, conquistou num deserto, Ele recuperou aquilo que foi perdido no jardim. Então a grande questão, meu irmão, não é onde você está, é o que Deus está te entregando, e hoje você vai sair daqui entendendo que no ambiente que Ele te expõe, Ele quer te entregar, no ambiente que Ele te expõe, Ele quer te dar, Ele não está brincando com você, Ele não precisa tampar o seu olho, Ele não precisa mudar de calçada, Ele não precisa correr de alguma loja, Ele não precisa disso. Aonde Ele te leva, Ele te expõe, onde Ele te expõe, Ele te dá. Você manifesta isso, você está me entendendo? Aleluia. Jesus foi conquistando, aonde Ele foi pisando, a fama dEle foi se espalhando, aonde Ele foi pisando, as pessoas se admiravam dEle, aonde Ele foi pisando, Ele foi fazendo milagres, foi vivendo coisas extraordinárias. Eu quero usar um outro exemplo para você, um menino que todo mundo conhece a história dele, Davi. Abre para mim, 1 Samuel capítulo 16, versículo 17. 1 Samuel 16. O que está acontecendo aqui? Você já sabe, eu vou ser rápido. Samuel, ele vai até a casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel. Chega Eliabe, os filhos de Jessé, não tem outro, tem o Davi. O Davi mora onde? Lá no curral. O Davi fica onde? Lá no curral. O que Davi faz? Ele limpa o curral, ele cuida das ovelhas, o Davi está lá no curral. Aí Samuel, beleza, traz ele aqui. Se você lembra do texto, eu li esses dias, a Bíblia diz que Davi chegou, Deus falou com Samuel, é esse, unge-o. Vocês lembram? Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, e a Bíblia diz assim, e Davi foi cheio do Espírito do Senhor. E algumas traduções, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia. E aí, para onde Deus vai levar Davi? Porque se eu estou te falando que do que você está cheio está te conduzindo, do que você está cheio está te levando, um ambiente que Deus te leva, Ele te expõe, Ele quer que você conquiste, amém? Você está comigo na palavra, gente? Você está comigo? Vai lá para o versículo 17 para mim, já está aqui. E aí o que acontece? Quando Davi está ungido, cheio do Espírito do Senhor, Saul também está cheio. Está cheio ou não está? Saul está cheio no palácio, cheio de demônio. Está endemoniado. Diante de tanta rebeldia, desobediência que ele teve, tinha um inquilino lá dentro que não era de Deus. Cheio de demônio. Davi cheio do Espírito, Saul cheio de demônio. Aí os caras pegam e fala assim para Saul, Saul, tem um espírito mal da parte do Senhor que está te atormentando aí, mas deixa eu te falar, pega alguém que saiba tocar bem a harpa, um salmista, um tangedor, um adorador, um músico, que quando ele tocar, o espírito mal que veio, vai embora. Aí ele falou assim, mas quem que vai fazer isso? Aí os caras falaram assim, eu conheço o menino, Davi, conheço o menino, ele é pequeno, bela aparência, cheio do Espírito do Senhor, e Deus é com ele. E Saul respondeu aos que o serviam, encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui.
Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me Davi, o seu filho, o que cuida das ovelhas, está lá no curral. Jessé apanhou um jumento, carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixa Davi morar aqui, continuar trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. É só isso que eu quero mostrar para você. Davi foi cheio do Espírito Santo, sim ou não? Cheio do Espírito Santo, Deus leva ele lá para o palácio. Quem que tinha unção de rei agora? Aí Davi chega no palácio. Aí Davi olha aquele sofá. Lá no curral tem uma pedra para ele sentar. Davi chega e olha: nossa, que bonito esse palácio. Nossa, que bonito esse trono. Nossa, que bonito esse lugar. Sabe o que eu vejo dentro da palavra de hoje? Deus expondo Davi no palácio, dizendo para Davi: Davi, aqui é a sua nova casa. Deus não vai te expor a um lugar, a um ambiente, se Ele não tiver intenção de te abençoar com isso. Se Ele não tiver intenção de te dar, se Ele não tiver com intenção de te entregar. O dia, meu irmão, que você pisar num lugar e sentir a presença do Senhor, sentir a unção do Senhor, comece a profetizar: o Senhor vai me dar esse lugar, o Senhor vai me abençoar com isso, o Senhor vai me abençoar com aquilo. Sabe, você precisa acreditar nisso. Porque Davi agora, ele cheio, ele vai sair daquele curral, e ele está indo para o palácio. Talvez ele não tinha nenhuma pretensão, porque ele ia, tocava, o espírito maligno ia embora, e depois Saul fazia suas anarquias de novo, e o demônio vinha atormentar ele de novo, e Davi estava pronto para ir tocar ali de novo. Davi estava pronto para fazer isso. Só que Davi está sendo exposto a um ambiente que depois ele mesmo ia reinar, ele mesmo ia governar. Eu estou insistindo com você, meu irmão, que Deus vai te mostrar coisas, que Ele vai te entregar, Ele vai te revelar coisas, que Ele vai te abençoar. Tem alguém para crer nisso ou não? Deus está levando ele para aquele ambiente para dizer para ele: Davi, aqui é sua nova casa, rapaz, aqui é seu novo lar. Aleluia. Deus não vai te mostrar nada para depois, sabe, arrancar de você. Ele não é assim. Davi estava cheio da presença de Deus, e ele é levado ali na presença de Saul, e é a presença de Deus que se manifesta, é a presença de Deus que transborda. Eu vou perguntar de novo: do que você está cheio? Do que você está cheio? Quando você chega na sua casa, o que transborda da sua vida? Quando você chega no seu trabalho, o que transborda da sua vida? Quando você chega na igreja, o que transborda da sua vida? Do que você está cheio, meu irmão? Eu vou te falar que Deus deu algo para você, que você carrega, e isso te responsabiliza. Então pare de se mover por necessidade, porque o céu não se move por necessidade, o céu se move por fé, e você tem que andar cheio de fé. Deus deu dons e talentos para você, para que aonde você andar, você manifeste o reino dele nessa terra. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Terceira coisa que eu quero te falar: não coloque debaixo dos seus pés o que Deus colocou nas suas mãos. Não põe debaixo dos seus pés aquilo que Deus pôs na sua mão. Jesus foi: o Espírito do Senhor está sobre mim. O que eu vou fazer com isso? Eu vou expulsar demônios, eu vou libertar cativos, eu vou pregar o Evangelho, vou anunciar o ano aceitável do Senhor, vou anunciar a graça do Senhor, vou dar vista aos cegos, vou curar os enfermos, vou curar os doentes. O que ele tinha o responsabilizava. Davi, o que Davi tinha? Um jovem, mas já chamado de poderoso guerreiro,
que ele tinha? A presença de Deus. Aonde ele estava, o demônio tinha que ir embora, meu irmão. Quando você chega, o demônio vai embora ou ele se manifesta? I'm feeling. Quando você chega, o demônio vai embora ou o demônio se manifesta. Davi carregava algo, uma unção, e essa unção, essa fé governava a vida dele. Meu irmão, deixa eu te falar mais uma coisa. Ele foi levado para o palácio, cheio de fé, sim ou não? Cheio da presença. E levado cheio da presença, o demônio ia embora. Mas quer saber o que mais? Enquanto tudo isso está acontecendo, o capítulo depois, no capítulo 17, eu estou aqui no 16 com você ainda, mas no capítulo 17, lá no vale de Elá, perto da região de Adulão, tem um homem de 3 metros de altura, chamado Golias, que está afrontando o povo de Deus. E a Bíblia diz que de manhã e à tarde ele vinha e desafiava um homem e afrontava o exército de Israel. Vocês lembram disso? Não dá tempo da gente ler tudo, mas a Bíblia diz que o exército de Israel estava cheio de medo, inclusive Saul. Só que Davi volta lá, Davi vai lá no vale. Quando Davi chega lá, Davi falou assim: e aí, o que está pegando? O grandão lá está tirando onda aí com a turma. O que vai ganhar quem derrubar esse incircunciso? Vai ficar sem pagar imposto pro resto da vida, não vai pagar IPVA, não vai pagar IPTU, não vai pagar imposto de renda, não vai pagar ICMS, não vai nada, não vai pagar nada. Davi, que mais? O rei também vai encher de riquezas, está no texto, você vai lá depois conferir. O rei vai encher de riqueza, vai dar ouro, prata, vai abençoar, vai enriquecer quem derrubar ele. Davi falou assim: estou gostando, não paga imposto, vai ser próspero e abençoado, vai receber muita coisa, e o que mais? Aí eles falaram assim: para finalizar, vai casar ainda com a filha do rei. Davi foi: estou na parada, meu irmão. E aí todo mundo está cheio de medo e fugindo. Davi vai cheio de fé e fala assim: eu não estou indo cheio de mim mesmo, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, eu estou cheio da presença do Senhor dos Exércitos, e esse gigante vai cair aqui hoje. Foi isso que Deus deu para ele, foi isso que Deus deu para ele, coragem, foi isso que Deus deu para ele, ousadia, foi isso que Deus deu para ele, ele matava urso, matava leão, foi isso que Deus deu para ele. E ele não estava fugindo daquilo que Deus deu para ele. Quando Deus te entrega algo, é porque você tem capacidade para receber, e você não pode desprezar aquilo que Deus te deu. É lá que ele vai, no vale de Elá, para vencer aquele gigante, meu irmão. A questão então não é o que Deus te deu, a questão é qual é a sua capacidade. Qual é a sua capacidade? Do que você está cheio? Eu vou ler um último texto, eu acho, Mateus capítulo 25, versículo 14, vai lá para mim, Mateus capítulo 25. Todos nós conhecemos o texto. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um de acordo com a sua. Tem uma mensagem no YouTube, no nosso canal do YouTube, que é: aumente a sua capacidade. Se você não ouviu essa mensagem ainda, você precisa ouvir. Aumente a sua capacidade. Deus, Ele tem recursos limitados ou ilimitados? Ilimitados. A questão então não é o quanto Deus pode me dar, a questão é o quanto eu sou capaz de reter, sim ou não? Então depois você assiste a mensagem lá. 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2.
Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu. O que ele escondeu? O que ele recebeu? O que ele recebeu? O que ele escondeu? Todo talento que Deus te dá, multiplica em recursos para você ser abençoado. Todo talento que Deus te deu é para gerar recursos, para você ter o seu ganha-pão, é para você ter recursos para abençoar a sua casa. É com isso que você vai trabalhar, é com isso que você vai fazer. Agora preste atenção no que esse cara fez. O Senhor colocou talento na mão dele, e ele jogou o talento para baixo do pé dele. Eu estou no ponto, meu irmão. Não coloque debaixo dos seus pés aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus colocou o seu ministério na sua mão. Não coloca debaixo dos seus pés. Não enterra isso. Ele fez um buraco e enterrou. Meu irmão, para enterrar ele tinha que pisar por cima. Você está me entendendo ou não? Você está entendendo a metáfora? Você está entendendo a parábola? Ele tinha que pisar em cima. Deus te deu o seu casamento, pôs na sua mão. Você está pondo debaixo dos seus pés? Deus te deu a sua família, colocou na sua mão, sua responsabilidade, você vai botar debaixo dos seus pés? Deus te deu o seu negócio, a sua empresa, o que você vai fazer com isso? Botar debaixo dos seus pés? Meu irmão, Deus te deu o que Ele te deu, para que você gere recursos, para que você prospere, para o reino dEle continuar prosperando. Eu não sei se eu consigo te convencer, mas eu estou falando para você, que o que Deus está dando para esses homens são talento, e a hora que Ele foi cobrar, vamos ler mais um pouco? Vamos, 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: senhor, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Veja que não é a questão de quantidade, a capacidade de um era 5, mas a capacidade desse era 2, e a questão é que ele está recebendo a mesma recompensa, porque era segundo a capacidade de cada um. Você quer aumentar o que Deus tem para te dar? Aumente sua capacidade de receber. Essa garrafinha cabe 750 ml, tem como pôr 1 litro aqui dentro? Não tem como, a não ser que eu aumentar a capacidade dela. Se eu arrumar uma garrafa de 1 litro, se eu arrumar um balde, Deus tem para pôr? Se eu arrumar uma caixa de 10.000 litros, Deus tem? Então Deus dá a capacidade. Ai Senhor, eu queria tanto ser abençoado. Ai Senhor, eu queria tanto ganhar um salário melhor. Ai Senhor, eu queria tanto prosperar. Cara, aumenta sua capacidade. Deus tem recursos ilimitados. A questão não é o quanto Deus pode te dar, é o quanto Ele pode te confiar. Versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Aqueles caras dos 5, dos 2, a Bíblia fala que imediatamente eles foram multiplicar o que receberam, cheios de fé, cheios de coragem, cheios de ousadia. Mas esse aqui ficou cheio do que você está cheio vai te levar, meu irmão. O que está cheio vai te conduzir. Ele está cheio de medo. Veja, por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Ele colocou no chão o que Deus pôs na mão dele. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu o quê? O meu o quê? Mas o que ele pôs na mão? E o que ele cobrou?
Eu estou insistindo com você que todo o talento que Deus te dá é para gerar recursos, para você prosperar e para o reino dele prosperar. Levante suas mãos aí, em nome de Jesus. Senhor, derrama, Pai, capacidade nos seus filhos, Pai, para que possam usar os talentos, os dons que o Senhor deu e prosperem nessa terra, Pai, que possam mesmo avançar, Senhor, gerar riquezas, Pai, para que o teu reino continue crescendo e avançando na face dessa terra, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida o Salmo 1, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será plantado como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não murcham, e tudo que colocar as suas mãos prosperará, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Até aí. Sabe, queridos, se Deus te deu talento para servir a igreja, sirva a igreja. Se Deus te deu talento para servir pessoas, sirva pessoas. O talento que Deus me deu, meu irmão, tem a ver com pessoas. E o que eu faço precisa ter a ver com pessoas. E quanto mais eu faço o que Deus me mandou fazer, o do dom que Ele me deu fazer, mais Ele abençoa. E você vai ser participante dessa bênção, meu irmão, eu tenho certeza disso. Se Deus te deu talento para pregar, meu irmão, então prega para quem atravessar o seu caminho, pelo amor de Deus. Senão Deus vai te... Sabe o que Deus fez? Sabe o que aconteceu? Deixa eu ler mais um pouco lá. Eu falei que era até lá, mas eu estou nervoso, eu vou ler mais um pouco. Nós paramos no 27, ó. Tirem o talento dele e entreguem ao... Tem? Porque o que tinha capacidade de 5, recebeu 5 e transformou em 10. O que tinha capacidade de 1, colocou debaixo dos pés aquilo que Deus pôs na mão. Aí o que o Senhor está nos ensinando? Tira dele e dá para o que tem 10, porque o que tem 10 vai aumentar a sua capacidade para gerar mais e mais e mais. Aumenta a sua capacidade, meu irmão, pelo amor de Deus. Aumenta a sua capacidade. Eu quero crescer. Estuda mais, conheça mais, busque mais, aumenta a sua capacidade. Tudo que Deus te deu tem potencial de multiplicação, você não pode esconder. Quando Deus te deu um talento, meu irmão, é para você transformá-lo em recurso para abençoar todo lugar aonde você está. Toda pessoa que usa bem o seu talento, Deus o abençoa para multiplicar esse talento. Quando você pisa no seu talento, pastor, mas você está falando só sobre as coisas da igreja? Não, irmão, pelo amor de Deus, me entenda. Deus me deu o dom de cantar, então Ney, me põe para cantar. Tudo bem, vai esperar o momento, vai fazer o teste, vai ver se canta mesmo, porque tem gente que, não, deixa, depois, isso aí é com eles, eu não sei, eu não posso nem falar, porque quando eu canto eu atrapalho. A Wanda fala, Urânio, quando você cantar pede desculpa para a igreja, tudo bem, mas não estou falando só sobre isso aqui, é sobre você. Eu toco, meu irmão, vai lá. Sempre eu estou indo lá no pronto-socorro, lá no hospital, naquele lugar, tem gente lá precisando ouvir um louvor, precisando ouvir uma música que cura, uma música que transforma. Sabe, para no posto de gasolina, prega para o frentista, cara. Está no ônibus, prega no ônibus. Onde você está, sirva, use o seu talento. Eu vou insistir, não põe debaixo do seu pé aquilo que Deus pôs na sua mão. Pelo amor de Deus, não faz um buraco e coloca aquilo que Deus te deu.
para ficar escondido, para ficar ali paralisado, porque quanto mais, meu irmão, você está cheio desse talento e desse dom que Deus te deu, mais Ele vai te capacitar para você transformar tudo isso em recursos, para ser abençoado, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para abençoar a sua igreja. Tem alguém acreditando nessa palavra, em nome de Jesus? Então fala comigo: eu não vou colocar debaixo dos pés aquilo que Deus pôs na minha mão. Aleluia, dê um aplauso a Ele, você está me entendendo? Aleluia, glória a Deus. Se coloque em pé, meu irmão, se coloque em pé. Aleluia, aleluia. Nós temos alguns minutos. Por favor, preste atenção. Nós temos alguns minutos. Alguns minutos para que você possa ser sincero diante do Senhor e falar do que você está cheio. Porque, gente, se você estiver cheio de preocupações, são as preocupações que vão te conduzir. É o nosso tema. O que enche o seu coração conduz os seus passos. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto e venceu no deserto. Ah, Urânio, mas eu estou enfrentando lutas, eu estou enfrentando dificuldades. Eu sei. Quem aqui não está? Quem? Fala para mim, quem aqui não tem luta nenhuma? Eu sei que as lutas são diferentes, eu sei que as dores são diferentes, eu sei que as intensidades são diferentes, mas meu irmão, nós estamos em uma batalha. Você está comigo ou não? Só que se você estiver cheio do Espírito Santo, vai ficar muito, muito mais fácil de você enfrentar as tentações do maligno. Jesus não foi lá no deserto ser tentado e depois que venceu, ele foi cheio do Espírito. Não, ele já foi cheio do Espírito e ele voltou no poder, porque quando você vence, você tem poder e autoridade. Então, por favor, sonda. Salmo 139 diz: Senhor, o Senhor me sonda e me conhece. Conhece o meu assentar, o meu levantar. Antes que alguma palavra fosse formada na minha boca, o Senhor já conhece os meus pensamentos. O Senhor me sonda, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Usa esses minutos que nós temos agora, não para ficar preocupado em que hora que vai acabar o culto para você ir embora, não, mas do que você está cheio, porque você pode se esvaziar nessa noite e o Senhor te encher da presença dEle. Você pode esvaziar seu sofrimento, sua tristeza, suas preocupações, você pode esvaziar, sabe, aqui toda a sua angústia. Talvez o que está te movendo é a ira, você está se movendo irado, de forma irada. Talvez o que está te movendo seja alguns sentimentos que não são de Deus. Tem pessoas que, não necessariamente aqui, mas tem pessoas que são movidas pela vingança. O coração está cheio de vingança. Então quando ele pensa em vencer, ele está pensando em vencer para provar alguma coisa para alguém. O coração está cheio de orgulho. Já fui tão humilhado. E quando eu vencer, aqueles que me humilharam vão ver só. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai ver que a minha vitória tem sabor de mel. Estão se movendo, mas estão com o coração cheio do quê? Porque do que você está cheio vai estar conduzindo os seus passos.
Agora, me veio algo em mente aqui, eu quero compartilhar com você. Se daquilo que você está cheio, está conduzindo os seus passos, se você continuar por esse caminho, aonde você vai chegar? Ah, pastor, eu creio que eu estou andando no rumo certo, estou em arrependimento, não tenho ódio no coração, não tenho raiva, não tenho mágoa de ninguém, meu coração está cheio de alegria, cheio de esperança. Amém, amém para você, amém mesmo, glória a Deus, continua. Será que também não podemos ter aqui pessoas com o coração cheio de incredulidade, cheio de incertezas, cheio de inseguranças? E cheio de insegurança, para onde esses passos vão te levar? Cheio de desespero, aonde esses passos vão te levar? Na falta de esperança, onde seus passos vão te levar? Se você continuar morno, para onde isso vai te levar? Se você continuar desprezando, colocando debaixo dos seus pés aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, para onde isso vai te levar? Até agora eu não sei, mas a partir de agora você vai ser cheio de fé, cheio de esperança, cheio de unção, cheio da graça de Deus. Tem uma unção sendo liberada aqui nessa noite, meu irmão. Essa unção vai transbordar a sua vida, e essa unção vai fazer você desenvolver o talento que Deus te deu, e você vai começar a ser levado cheio da presença, ser levado cheio da graça de Deus, ser levado mais cheio de esperança, ser levado mais cheio, meu irmão, de uma alegria que transborda, cheio de paz. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Oh, aleluia. Vai se colocando diante de Deus. Fala para Deus do que você está cheio agora. É um momento especial. Fala para o Senhor do que você está cheio agora, meu irmão. Senhor Jesus, eu quero colocar a tua igreja, Pai, diante do Senhor, papai. Estamos aqui com o coração aberto, Senhor, para derramar, Pai, todas as preocupações, inquietações, todas as angústias, aflições, Pai. O Senhor sempre tem cuidado de nós, o Senhor não se esquece de nós, mas muitas vezes, Pai, nós vamos nos enchendo, Pai, dos problemas, nos enchendo, Pai, das dívidas, nos enchendo, Senhor, das brigas, nos enchendo, Senhor, das angústias, nos enchendo, Senhor, de desespero, nos enchendo da incredulidade, e quando olhamos para uma situação, somos conduzidos com incredulidade, somos conduzidos com dúvidas, somos conduzidos, Pai, com preocupações. Ah, papai, mas que possamos entender, papai, que aquilo que enche o nosso coração conduz os nossos passos, e é por isso que nós queremos, Pai, derramar aqui diante do Senhor tudo isso, Pai, para nos encher do Teu Santo Espírito, Pai, para nos encher da Tua presença, para nos encher de fé, Pai. Que possamos sair daqui cheios de fé, ainda que os nossos olhos não estejam vendo, que o nosso coração esteja crendo, Pai, em nome de Jesus. Ainda que a realidade à nossa volta ainda não tenha mudado, Pai, que primeiro possamos ser a mudança que nós queremos, que possamos ser a mudança, Pai, que necessitamos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar, papai, cada um aqui diante do Senhor. Eu quero colocar cada um dos teus filhos e filhas que entraram neste lugar, Senhor, que possam sair daqui, Senhor, cheios de fé, de expectativa, de coragem, que possam, Senhor, se esvaziar do medo. Muitos, Senhor, estão sendo guiados pelo medo, estão cheios de medo, estão avançando em medo, Pai, estão sendo conduzidos para um lugar de medo, de angústia, de sofrimento. Ah, papai, que possamos sair daqui hoje, Pai, vazios do medo, mas cheios de fé, Senhor. Vazios do medo, mas cheios de fé, Senhor. Vazios do medo e cheios de fé, papai.
para enfrentar, Senhor, o deserto que temos pela frente, para enfrentar o inimigo que vem nos trazer tentações. Meu Deus, que possamos vencer nos ambientes que o Senhor nos conduz, Pai, porque entendemos hoje que o Senhor não vai nos expor a um ambiente, Senhor, para depois nos tirar de lá. O Senhor nos expõe um ambiente, Pai, para nos fazer conquistar, Pai, para nos entregar, Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos sair daqui hoje, Pai, com o coração transbordando, Pai, de alegria, entendendo que não vamos colocar debaixo dos pés aquilo que o Senhor pôs nas nossas mãos. Não vamos negligenciar o talento que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos encheu. O Senhor nos encheu, Pai, da Tua presença. Papai, então, Pai, que possamos andar, caminhar e avançar cheios da Tua presença. Invade, Pai, invade a nossa vida com a Tua presença. Cada um que está aqui, Senhor, cada um que está conosco na internet, Pai, cada um que está nos acompanhando agora no YouTube, Pai, que a Tua presença alcance essas casas, que a Tua presença alcance, Pai, estes lugares, que a Tua presença, Pai, transborde aqui, Pai, em nossas vidas, que ao darmos passos fora daqui, Pai, possamos dar passos de fé, passos de confiança, passos de ousadia, Senhor. Não seremos mais conduzidos pelo medo, não seremos mais conduzidos por incredulidade, não seremos mais conduzidos por angústia e aflição, seremos conduzidos em confiança, Pai, em fé, Senhor, em atitude, Pai, e veremos a transformação que o Senhor trará para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem recebe, se expresse ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor.